Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Do verso 1 ao 13, ele vai tratar sobre as qualificações, não é? As características, as qualificações de presbíteros e diáconos. Hoje nós vamos focar nos presbíteros. Em outro sermão, vamos focar na diaconia. Embora a única diferença aqui nesse texto de qualificação entre presbíteros e diáconos se encontra na aptidão para o ensino. A única diferença. O que isso significa? Que todos os itens que vamos tratar se aplicam aos dois. Onde Paulo ele vai repetir para os diáconos, mas apenas de uma maneira diferente. A mesma coisa que ele falou quanto aos presbíteros. E a única não exigência ao diácono é a aptidão para o ensino. Então, se você, nesta manhã, tem ouvido a voz de Deus para uma diaconia, saiba que você também está aqui, né? Exceto essa aptidão, que a gente vai falar dela, e quando formos falar especificamente da diaconia, vamos tratar também sobre, então, quais são não só as características, mas os afazeres do diácono, tá? Então eu vou ler até o verso 13, mas hoje nós vamos focar até o verso 7, tá bom? Diz o seguinte a palavra do Senhor: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém. Palavra do Senhor, podem se assentar. Meus irmãos, estamos então nos aproximando da organização da igreja. Tudo está caminhando, os documentos estão sendo preparados para que em fevereiro de 2026 nós venhamos a ser definitivamente organizados, né? Tem aqui. Definitivamente organizados. E quais são os itens, vamos chamar assim,
necessários para a organização de uma igreja presbiteriana. Número de membros equilibrado, equalizado, ou seja, estabilizado. Arrecadação financeira que mantenha a vida da igreja e do seu pastor. E pela graça de Deus, esses dois itens estão em dia, né? O que nos mata são as obras. Irmãos, obra é um negócio que puxa o tutano do osso, né? Mas o Senhor tem provido e tem usado os irmãos, né, para isso. Se não fossem as obras, estaríamos em completa paz de coração nesses dias. Mas o Senhor tem provido. E, no caso, igrejas reformadas, a igreja presbiteriana, ela é oficialmente uma igreja reformada. Nas igrejas reformadas, o oficialato, ele está, conforme olhamos, entendemos biblicamente, posto como carga, sabe? Como peso, um bom peso, que vem de Deus, mas sobre os ombros dos homens, como defensores do rebanho, protetores e administradores da palavra, que alimentam as mulheres e as crianças, não é? Então, ser um pastor, um presbítero, um diácono, não está na ordem do status, e não está na ordem de um autoritarismo que se sobressai. Na verdade, está na ordem do servo, está na ordem daquele que vai precisar, pela graça de Deus, ter estômago para algumas coisas, das quais entendemos que, biblicamente, as mulheres devem ser poupadas na vida da igreja. Então, o terceiro item são homens preparados para o oficialato. Estamos há 6 anos nesse processo de construção. Alguns chegaram recentemente e que eu vejo como pastor inclinações para oficialatos. Muitos de vocês que chegaram esse ano e que estão chegando. Eu vejo futuros presbíteros, futuros diáconos, mas talvez ainda, e sendo bem franco com a igreja, para uma segunda chamada. O que eu quero dizer? Que uma vez que chegar o momento de organizar a igreja, todo homem maior de 18 anos, ele é um possível candidato. É um possível candidato ao oficialato. No entanto, como pastor de vocês, digo, é necessário ainda um trabalho. É necessário ainda algumas provações. É necessário que vocês que chegaram agora comam pelo menos ainda meio quilo de sal com esta igreja, com esta liderança, para entenderem o DNA da igreja, o que está sendo construído e para onde vamos, sabe? Para você não cair de paraquedas. Mas vejo muitos de vocês para uma segunda ou terceira chamada, de verdade. E louvo a Deus o quanto nesses últimos 2 anos o Senhor enviou para nós aqui homens e mulheres com capacidade de bem ajeitado, sabe? Bem conectado com a igreja, com capacidade de expandirmos o reino
e a palavra de Deus em Nova Iguaçu de uma maneira que talvez você nunca sonhou. Pela graça de Deus, gente ruim foi embora. Graças a Deus. Parece que não se cria no nosso meio, porque no nosso meio a gente, com a ajuda de Deus, procura ser o mais honesto e franco diante da palavra. Sabe, não tem teatro nesta igreja. Embora muitos cheguem de um contexto de teatro, porque foi assim a vida inteira, mas que vai aprendendo a desconstruir a falsa santidade, a aparência de bom crente, e começa a aprender que você é um santo pecador, né? E começa a descobrir que nessa igreja aqui você não vai pecar em paz. O que eu quero dizer? Você vai pecar porque somos pecadores, mas deste púlpito não permitiremos que o pecado seja pacífico no seu coração, seja normalizado. É isso que a gente quer dizer com você não vai pecar em paz. Você vai pecar, mas vai aprender a pedir perdão e viver na graça. Então, gente que não entendeu isso, ou que talvez algum desses nem convertidos de fato eram, pela graça de Deus não ficaram. E Deus tem posto homens e mulheres com grande potencial aqui. Então, como eu estava dizendo, vejo muitos de vocês para um futuro, mas outros que estão sendo treinados e trabalhados há 4, 5 anos. Mas, no final, todos vão ter que passar nesse crivo, inclusive as irmãs, porque o chamado aqui vai ter relação com ser cristão, e não com ter ou fazer. Tanto que das qualificações aqui de presbítero e diácono, apenas a aptidão para ensino tem uma certa relação com o fazer. Todo o resto vai ter relação com o ser. Bom, meus irmãos, nós vivemos numa era obcecada por liderança. Teve gente que passou por nós nesses 5 anos, que fizeram de tudo para cavar o pênalti e ser membro da mesa administrativa, porque achava que ali teria poder para mandar. Não entendeu o que é pastoreio. Uma era obcecada por liderança. A gente vê isso, cursos, podcasts, livros de técnicas que vão, já viu, como influenciar pessoas e fazer amigos. Acho que é esse o livro, né? Um best-seller. Como influenciar pessoas e fazer amigos. Então, promessas de segredos de sucesso. Mas quando a palavra de Deus apresenta o termo liderança, o foco da palavra não vai estar no carisma. O foco da palavra não vai estar na performance, não vai estar no marketing, não vai estar na estética. Mas o eixo vai ter relação com caráter. A igreja de Jesus Cristo, ela não é mantida por celebridade. Ela não é mantida por pessoas que estão em busca de likes. Ela não é mantida por pessoas que querem agradar a todos e têm dificuldade, por exemplo, de dizer não. A igreja do Senhor Jesus Cristo é governada por Ele através dos líderes que Ele põe ali
e que inclusive espiritualmente a igreja os reconhece, homens piedosos e que têm vida coerente, uma vida que é a mesma aqui, é a mesma lá fora, é a mesma no trabalho. Eu fico feliz aqui, conforme os irmãos, nesses 5 anos a gente percebia isso. Vocês vão se aproximando, e aí vem tudo de máscara. Tudo assim, olha, eu sou um bom crente. Aí eu começo a mostrar que eu não sou um bom crente. Eu tenho falhas. Para mostrar para você que você pode ser real. E é interessante, os irmãos mais antigos viram muito isso também. O sujeito também aí se solta, né? Ah, então eu não presto mesmo. E para quantos eu já não falei assim, meu irmão, tu está pecando, mas peca aqui do meu lado, não vai embora não, fica aqui, eu vou te ajudar. Porque enquanto não houver completa coerência sobre quem você é e quais são suas reais dificuldades, não conseguiremos, à luz da palavra, tratar de você. Porque a igreja de Deus é governada por homens piedosos e coerentes. E nosso propósito hoje, meus irmãos, não é apontar dedo, mas é pedir graça, graça de Deus, graça para inspirar a esse padrão, graça para formar novos líderes, graça para avaliar com sabedoria, porque os irmãos irão votar lá em fevereiro. Avaliar com sabedoria, graça para obedecer a palavra com alegria. Então, irmãos, a proposição, a ideia central aqui desse texto que eu quero trazer para vocês é o fato de que a escolha de líderes, presbíteros e diáconos, hoje tratando sobre o presbiterato, que tem a ver com o governo específico da igreja, é um dos atos mais sérios e espirituais da igreja. Talvez nenhum de vocês nunca parou para pensar de fato a seriedade do que vai acontecer em fevereiro, quando esta igreja eleger os seus presbíteros, os seus diáconos e o seu pastor. Vocês podem não me eleger também, se vocês quiserem. A igreja precisa reconhecer espiritualmente que aquele indivíduo foi enviado por Deus para a pastorear. Então, a escolha desses líderes é um dos atos mais sérios e espirituais da igreja, porque o padrão estabelecido por Deus não visa habilidades humanas, mas um caráter divino. Tudo o que trataremos aqui, dessas características, o Senhor Jesus é o pastor supremo, e Ele é perfeito em tudo que está sendo proposto. E o que Ele dá a nós é porção de graça, para sermos parecidos com Ele. E aos líderes, presbíteros e diáconos, uma porção extra para pastorear o rebanho. E ao próprio rebanho, uma visão espiritual de perceber esse indivíduo. Então, o padrão estabelecido por Deus não visa habilidades humanas, mas um caráter divino. Um caráter divino que proteja a igreja, nutra a igreja, governe o rebanho comprado pelo sangue de Jesus. Então, esses que os irmãos irão votar em fevereiro, são enviados por Deus para proteger o rebanho, nutrir com a palavra e governar o rebanho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, então, nesse contexto, está escrevendo a Timóteo, seu cooperador. Timóteo vai ser deixado lá em Éfeso, com o objetivo, veja, Timóteo, um jovem, solteiro. Tem uma polêmica em torno, a gente vai falar sobre isso no texto, mas solteiro. Ou seja, eu já estou dizendo aqui que ser casado, biblicamente, não é condição primaz para ser ou não
um presbítero ou um diácono. Timóteo, um jovem, solteiro, mas maduro na palavra, instruído por Paulo. Paulo, solteiro, onde o próprio apóstolo vai dizer, num dado momento, olha, eu entendo que para servir melhor, é até melhor que seja solteiro, porque se dedica exclusivamente. Bom, então Timóteo vai ser deixado em Éfeso com o objetivo de enfrentar falsos mestres. No outro momento, o próprio apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, não se intimide, não se deixe ser posto por menos por causa da sua juventude, porque a autoridade está na palavra. Então ele vai ter que enfrentar falsos mestres e organizar a vida da igreja. A carta de 1 Timóteo, ela vai alternar entre orientações doutrinárias e práticas. E Paulo vai dizer, lá no verso 15 do capítulo 3, o seguinte, olha, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Meus irmãos, só esse verso aqui daria um sermão de 1h30. O que é a igreja que o apóstolo Paulo está dizendo? Então, Paulo está instruindo a Timóteo sobre a questão dos falsos mestres e sobre organizar a igreja. Por quê? Para ele saber como deve proceder na casa de Deus. Então, perceba esse ponto. A igreja é a casa de Deus. Irmãos, como que essa ideia da igreja como de fato a casa de Deus se perdeu ou se pulverizou no que hoje você tem dentro, não só do neopentecostalismo, mas do cristianismo moderninho church. Disseram para mim que eu estou meio church hoje. Não, é porque preto emagrece. Mas como que isso se pulverizou? É a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna que sustenta e fundamento da verdade, é o que nós somos. E por causa disso, então, a liderança da qual Paulo vai instruir Timóteo a buscar e organizar, assim como ele vai fazer também com Tito, depois, essa liderança precisa refletir o caráter do dono da casa. Meus irmãos, almejar o presbiterato, Paulo vai dizer, excelente coisa é. Mas, quando é real, quando vem de Deus, se trata de algo que você não consegue se ver fazendo outra coisa. Você não quer outra coisa na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você gostaria de ser poupado disso. Uma frase atribuída a Martinho Lutero, não encontrei a fonte, mas atribuem a Martinho Lutero. O ministério pastoral, e entendendo que um presbítero é um pastor, o ministério pastoral, é algo assim a frase, é de tamanho peso que Deus deveria ter imposto como punição a Satanás. É óbvio que é um exagero. Lutero era de alguns exageros. Mas em parte eu concordo. O peso do que é ser um presbítero. Bom, no Novo Testamento, irmãos, os termos, então, episcopos, ou bispo, supervisor, presbíteros, ou ancião, e poimen, pastor. Então, esses três termos, eles se sobrepõem como a mesma coisa, na função de liderança e cuidado do rebanho. Eu não vou ler os textos aqui para a gente ganhar tempo, mas a gente vai ver essas três palavras sendo usadas de forma intercambiável,
se você quiser anotar para ver depois, Atos capítulo 20, verso 17, verso 28, Tito 1, 5 e 7, e 1 Pedro 5, 1 a 4. Então, bispo, presbítero, pastor, bispo, presbítero, pastor, são sinônimos, são intercambiáveis, significa a mesma coisa. Em 1 Timóteo aqui, Paulo descreve as qualificações do supervisor, ou bispo. O que é o bispo? É o supervisor colocado por Deus naquela igreja. Ou seja, o foco então é presbiterato. O restante dos versos, eu falei com os irmãos, do verso 8 a 13, o apóstolo vai falar a característica do diácono. Mas sobre os presbíteros, esse foco desse supervisor, serão aqueles que governam e apacentam o rebanho, trabalhando duramente, sobretudo no ensino e na supervisão espiritual. Meus irmãos, trata-se então de um voto, de uma decisão espiritual que possui gravidade séria. Se vocês elegerem homens errados para o presbiterato, vocês estarão cometendo suicídio. Vocês estarão se matando. E muitos aqui já viram isso acontecer. Um conselho formado por homens ímpios, por homens de duas palavras, por homens frouxos, covardes, por homens que pensam que foram eleitos para, no conselho, ser a voz da igreja. Ué, pastor, não. São eleitos para serem a voz de Deus, contrariando a igreja, inclusive, se necessário for diante de Deus. O que eu vou falar não é nem do tema hoje, mas é no próximo sermão que eu quero falar sobre o sistema de governo presbiteriano. Mas no sistema de governo, guardem isso definitivamente, se você ainda não é membro, dá tempo de fugir. O sistema presbiteriano não se trata de uma democracia. Você não encontra, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, decisões sérias e espirituais sendo tomadas numa votação do povo, mas numa decisão de homens experimentados por Deus. Você vai encontrar lá em Atos 15, se eu não me engano, 15 ou 20, eu acho que é 15, um problema doutrinário, onde a pergunta é se deve ou não circuncidar os gentios que se convertem a Jesus. Você tinha um partido já dentro da igreja de judaizantes, e há então um concílio, e irmãos, os apóstolos, que recebiam inspiração para as escrituras, autoridade espiritual com dons específicos dos apóstolos, eles não tomaram decisão sozinhos. O texto lá vai dizer que se reuniram os apóstolos e os presbíteros para decidir a causa. Inclusive vai ser de Tiago, lá em Atos, irmão de Jesus, um presbítero, não era apóstolo, que vai meio que dar uma palavra definitiva e todos vão concordar com aquilo ali. A condução do rebanho de Deus sempre foi por um colegiado, nunca foi por uma congregação. Sempre foi por um colegiado, nunca foi pela decisão de um só. Mas isso é outro sermão. Eu saí muito aqui, perdi uns 5 minutos em algo que não é desse texto. Para que a gente possa compreender, então, a profundidade das qualificações que Paulo está apresentando, a gente precisa entender a gravidade, o peso dessa escolha. Como eu já disse, não se trata de uma votação comum, mas se trata de um ato que tem consequências, irmãos. Por quê? Porque a liderança tem o poder de construir
ou de destruir tudo. E entendendo, inclusive, fazendo aqui uma paráfrase a Paul Washer, que quando você tem líderes ímpios governando um rebanho, esse líder, não tenha dúvida, Deus colocou ali. Nenhuma liderança é constituída sem a mão de Deus. E quando ele é ímpio, ele foi posto ali como juízo de Deus sobre aquele rebanho. Porque na sua própria decisão de voto, revelou o seu coração. Faz sentido isso? O rebanho, ao eleger homens ímpios, se mostra ímpio. Se mostra concordante com as faltas daquele sujeito. Se mostra como alguém que passa pano, passa a mão na cabeça. Porque, em alguma medida, é igual. E Deus irá esmagá-los. Como já aconteceu tantas vezes na história da igreja, como vemos na igreja nas 7 igrejas do Apocalipse. Meus irmãos, então, há um alerta bíblico histórico sobre o perigo de uma liderança corrompida. A história bíblica vai ser repleta de exemplos do perigo de homens, de líderes corrompidos, do que eles representam. Por exemplo, quando nós olhamos para Números, capítulo 16, não vamos ler para ganhar tempo, mas vamos nos lembrar de Corá, Datã e Abirão, homens de renome, homens de influência, mas movidos por inveja e ambição. Números 16. Eles, a sua rebelião, movido por inveja e ambição, contra a liderança instituída por Deus, resultou em tragédia e morte. Irmãos, houve um período nessa igreja que tivemos gente ímpia nos corredores, tentando minar a liderança dessa igreja. Os antigos sabem do que estamos falando. Movidos por inveja e ambição. Números 16. Lá resultou em tragédia e morte, não apenas para ele, Corá, Datã e Abirão, mas para milhares do povo. Porque lhes faltava o essencial, temor a Deus. Ou, por exemplo, outro exemplo, quando olhamos para Miqueias, capítulo 3, onde os líderes de Israel, vejam, profetas, sacerdotes, príncipes, induziam o povo ao erro para ter vantagem, por suborno, por ganância. Profetas, sacerdotes, príncipes. Meus irmãos, vocês acham que a igreja atual, de modo geral, não vive esse tipo de coisa? Buscando vantagem própria. A consequência foi lá a ruína de Jerusalém. E a liderança foi diretamente responsabilizada. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus vai nos alertar, lá em Mateus 18, sobre o perigo de sermos pedra de tropeço para os menores, para os pequeninos. O julgamento severo vai ser aplicado àqueles que, por sua falha, desviam os fracos na fé. Irmãos, Tiago 3 vai nos advertir sobre a língua do mestre como um fogo que destrói. Um líder descontrolado pode incendiar a comunidade com inveja, com partidarismo, ao invés de ser um pacificador. Então, a falha na liderança, seja ela moral ou doutrinária, não vai ficar contida. Isso uma hora vai extravasar. Ela se espalha e vai ser então como um fermento que leveda a massa. O impacto negativo é sistêmico e afeta cada membro da igreja e cada aspecto da vida da igreja. Então, meus irmãos, na nossa plantação, que estamos caminhando para eleições e ordenações, escolher presbítero, você tem que começar a guardar isso. Não é para preencher cargo.
Um presbítero é um pastor. Uma das características, e vai ter a ver com a aptidão para ensino entre presbítero e o diácono, é que o presbítero é aquele que, na falta do pastor docente, do pastor do seminário, eu sou o presbítero do seminário, é o docente. Na falta dele, o presbítero é aquele que a igreja olha para ele e não tem medo, não se sente desguarnecida, está protegida. E ele possui essa característica. E o diácono? Não. O diácono não possui essa característica. A característica dele é outra. Não vamos tratar delas hoje. Mas o presbítero, dos quais os irmãos irão votar em fevereiro, talvez 3 ou 4, talvez, isso ainda vai ser decidido. Ele é um pastor. E ele carrega essa característica. Ele tem coragem de matar o lobo. Ele tem coragem de dar a paulada. Ele tem a coragem, e aqui eu estou fazendo referência a Paulo se despedindo da igreja de Éfeso, lá em Atos, onde Paulo diz que depois da minha partida, lobos virão e irão destruir o rebanho. O termo que Paulo usa lá em Atos para falar isso é a imagem de uma carnificina. É como um lobo que entra e vira um açougue aquilo. Paulo apresenta 2 inimigos que iriam entrar na igreja depois que ele fosse embora. Lobos de fora. O presbítero, ele não pode hesitar em matar o lobo para proteger o rebanho. Só que Paulo diz, e dentre vocês mesmos, aí é o perigo de dentro, se levantarão alguns para promoverem discípulos para si próprios, ou seja, não é mais discípulo para Jesus, é discípulo para si, sabe? O cara, ele está mais contente de ter 2 milhões de seguidores no Instagram do que ter 5 fiéis ao Senhor, humildes, crescendo na graça. O cara quer discípulo para si e não está fazendo discípulo para Jesus. Presbítero tem que ter coragem de disciplinar esse sujeito. O processo na igreja, então, não é uma eleição secular, mas um reconhecimento espiritual. O apóstolo Paulo, então, inicia o seu ensino com uma afirmação solene. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então, o desejo de servir a Deus no episcopado, ou seja, o ofício do supervisor, do presbítero, do pastor, não pode se tratar de uma ambição carnal. Não pode se tratar de busca por status. O apóstolo Paulo começa seu argumento pondo a palavra e a sua fidelidade como fiador do que ele vai dizer. Você aspira o episcopado? Você aspira o pastoreio? Você aspira o presbiterato? Paulo está dizendo, excelente coisa você almeja. Mas exatamente porque é excelente, você tem que ser excelente. E é interessante que o apóstolo Paulo não está dizendo que pelo fato de você aspirar o presbiterato, significa que você deva ser. Ele só está dizendo, você quer ser? Ótima coisa você quer ser. Não significa que você deva. Vamos passar no crivo. Porque tem o pessoal lê isso, né? E parece que, porque eu desejo, então eu devo. Não, o Paulo está dizendo que é ótimo. Você não tem, é ótimo o que você quer. Mas você está pronto para isso? A igreja vê isso. Veja o que a igreja tem que ver. Necessariamente, o fato de você desejar não significa que você deva ser.
essa excelente obra se trata do cuidado, do pastoreio, do ensino, da proteção do rebanho. E veja, excelente obra, excelente trabalho. Você não está buscando palco. Irmãos, nesses 5 anos tive que dar umas 3 ou 4 pauladas em gente que queria, pensava em ser presbítero, pensava em participar de mesa administrativa, porque o cara só queria dar pitaco e governar e ter status. E quantas coisas assim já não vimos e ouvimos por aí, né? É o sujeito, vou dar um exemplo aqui de diácono, é o sujeito que só chega atrasado, na hora de ir embora sai correndo, não participa de nada da vida da igreja na semana, mal conhece o nome de 3 ou 4 na igreja, mas quando chega a época, eu quero ser diácono. Irmão, você não quer servir, você quer mandar, você quer que as pessoas digam sim senhor para você. Você não é. E a igreja, uma igreja conectada espiritualmente de fato com o Senhor e bem orientada, vai perceber isso. Irmãos, eu tenho um amigo, ele é presbítero, mas ele fez seminário comigo. Excelente pregador, inteligente, estudioso, excelente, excelente. Mas ele não se formou e desistiu do ministério pastoral. Continua sendo um presbítero. Por quê? Se ele era tão excelente, crente, fiel ao Senhor, o sujeito acho que tinha mais fé do que eu, pregador, por um simples fato, a esposa dele não queria. A esposa dele, não que ela não o visse como, mas ela não se via como esposa de um pastor. As casadas, você se vê esposa de um presbítero, você tem que saber o que o presbítero faz, antes de dizer, me vejo. E ele e ela é uma só carne. E ele simplesmente não deu prosseguimento, não conseguiu. Glória a Deus. Continua sendo um ótimo presbítero. Estão entendendo o ponto aqui? Então, não é palco, é trabalho. É um caminho de cruz e não um atalho para a glória pessoal. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é descartar os critérios humanos. O que não é a qualificação para um presbítero. A Igreja de Jesus, ela não pode adotar a lógica da democracia representativa do mundo. Paulo, ao descrever o líder, não menciona critérios mundanos como popularidade, carisma, é o amigão, é o cara que é o amigão de todos. Aí vai chegando época de eleição, o cara faz até santinho, né? Aí vai nos corredores da igreja, vota em mim. Faz promessa de campanha. Não é critério sucesso profissional, não é critério riqueza. O cara é um excelente administrador na empresa dele, vai ser um excelente presbítero. Não. Não. O cara é solícito, resolve todos os problemas, vai ser um excelente... Não. Isso não é o critério. Não se trata de alto nível de instrução formal por si só. Inteligentíssimo. Já leu as Institutas sozinho 15 vezes. De Calvino. Não tem a ver com idade. Se é jovem ou velho, não tem a ver com isso. Não tem a ver com ser de uma família tradicional da igreja. Não tem absolutamente nada a ver. Deus não procura um perfil que o mundo define como líder de sucesso. Mas Deus procura um homem
de acordo com o que Paulo vai dizer na sequência. E para isso, nós vamos ver o caráter do líder, do verso 2 ao 7. Paulo vai usar a expressão, é necessário, verso 2, indicando que essas qualificações que virão não são sugestões, mas requisitos indispensáveis. Olha, eu acho que o irmão tal é um bom candidato. Beleza. Vamos ver os requisitos. Mas falta esse quesito aqui. Então não serve. Pastor, tem que ter todos. Todos. É necessário. E vem. Mas deixa eu ver aqui quantos são. Até me fugiu. Sei lá, 10, 9 quesitos, o sujeito tem 8, tem 7. Reprovado. Está reprovado. Bom, então, a gente pode agrupar esses critérios divinos essas qualificações em 3 grandes áreas, embora elas se entrelacem, tá? A ideia é um tecido orgânico, uma vida íntegra, completa, mas a gente pode arrumar aqui em 3 grandes áreas: caráter pessoal e santidade, vai ter a ver com o ser do líder; vida familiar e maturidade, onde a casa é o primeiro laboratório da liderança; e qualificações ministeriais e relacionais. Então, nós vamos ver esses 3 grupos de qualificações. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Irrepreensível aqui, irmãos, esta qualificação, ela é uma qualificação abrangente. Ela se trata de um resumo geral, mas começa por ela, tá? Não significa que o cara não peque, ou não possa pecar. Humanamente, iria contra a própria palavra. Mas significa que este sujeito, ele não tem pecados visíveis que o desabone. Sabe? Vida dissoluta, palavreado chulo, comportamento estranho. Hoje a moda, eu acho que ainda é, né? Não sei, mas é a calça pirulito. Meus irmãos, como um pastor do rebanho do Senhor vai se dar ao respeito com uma calça pirulito? O negócio é tão apertado que ele pode até começar a falar fino. Óbvio que é uma piada aqui. Irrepreensível. É o sujeito que não está fazendo pose no Instagram. É o sujeito que visivelmente você olha para ele e diz o seguinte: eis um homem que eu respeito. Eis um homem que posso acreditar na sua palavra. Não significa ser sem pecado, mas significa estar acima de qualquer acusação legítima. Não significa que ele não possa ser falsamente acusado, e muitos são. Não é à toa que a orientação bíblica quanto a acusações em relação à liderança é necessário testemunha. Há um critério aí. Mas estar acima de qualquer acusação legítima. É uma vida íntegra, sem escândalos públicos. É um sujeito que ele não tem padrões de pecado que comprometam o seu testemunho e comprometam o nome da igreja.
irrepreensível. Não podemos nos esquecer, irmãos, o Evangelho, ele não apenas nos perdoa, mas ele transforma motivações. O irrepreensível, ele não é perfeito, mas ele é o mesmo no púlpito, num aconselhamento, num grupo pequeno e na vida privada em casa. Marido de uma só mulher. Irmãos, literalmente aqui é um homem de uma só mulher. Seria a tradução literal do texto grego. Ele está apontando aqui, meus irmãos, para fidelidade conjugal, pureza sexual. Um indivíduo livre de infidelidade emocional, infidelidade virtual, infidelidade física. Um homem de uma só mulher. É alguém que ele tem um compromisso exemplar com o seu casamento. Irmãos, um tema também banalizado nos dias de hoje. É pastor com 4, 5, 7 casamentos. Presbíteros da mesma forma. É óbvio, há casos e casos, há situações em que de fato o sujeito foi vítima, num contexto em que ele se dava pela sua esposa e tudo mais. Mas infelizmente estes casos são os raros. Porque esse compromisso exemplar que esse homem tem com a sua esposa, ele é um reflexo da aliança entre Cristo e a igreja. O texto, então, ele está exigindo pureza e maturidade sexual condizentes com o ofício. E, irmãos, seja este homem casado ou solteiro, nós não temos aqui uma condicionante no texto grego que aponte uma exclusividade. Como quem diz, ele tem que ser casado e ter apenas uma esposa. A ideia aqui é que, em sendo casado, esta tem que ser a condição dele. E aquele que é o mesmo presbiterato e que passa nos crivos, mas não é casado, pureza sexual, maturidade, cuidado com as irmãs na igreja, com a maneira que abraça, que cumprimenta. A melhor coisa é não abraçar. Uma coisa que eu amei da pandemia não foi a questão do abraço, foi que parou o negócio de 3 beijinhos no rosto. Eu sempre odiei isso, principalmente depois de casado. Que eu não sei vocês, mas eu parei com isso, aproveitei. Vocês veem, vocês me abraçam, eu não beijo ninguém. Eu beijo a minha esposa. Que é a coisa do carioca, né? 3 beijinhos. Acabou. Dificilmente você vê as pessoas agora se beijando assim. Saída da igreja, né? Pós-culto. Nas igrejas presbiterianas, normalmente, o pastor está à porta para cumprimentar e desejar uma boa semana. Gente, mas era a coisa mais normal você sair melado de beijo de todo mundo. Irmãos, eu sei que alguma coisa pode parecer legalista, mas é o cuidado. Homens, casados e solteiros, forem dar um abraço numa irmã que não é sua esposa, ou sua filha, ou sei lá, abraça de lado. Não precisa abraçar de frente, esfregando corpo com corpo. É cuidado. É zelo. Cuidado com carona. Casados. Vai dar carona para uma irmã, seja casado ou solteiro. Se não vai mais ninguém com você, não dê a carona. Irmã, não aceite.
Porque vai acontecer alguma coisa? Não, é fugir da aparência do mal. Temperante, sóbrio, modesto, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Temperante, sóbrio, modesto. Temperante aqui, irmãos, tem a ver com alguém que é vigilante. Ele tem um autocontrole, ele é autocontrolado. O temperante, ele está espiritualmente alerta. O que almeja o presbiterato não pode ser um bocó. Eu vou usar a palavra clara aqui. Um bocó. Que vem para a igreja e que fora da igreja, no trabalho, é um bobão. Pensa que a vida é um morango. Este mundo é um parque de diversões. E eu estou aqui para me jogar. É um bobo, um bocó. É alguém que está alerta, espiritualmente, ligado no 370 com o Espírito Santo. Constância. É o cuidado, aquela colega de trabalho que está te olhando meio diferente. Uma vizinha, sei lá. Está alerta. É homem. Se tiver que cortar o que tiver que cortar, ele vai cortar. Temperante também tem a ver com alguém que não se deixa capturar por extremos. Ele é temperante, ele é equilibrado, ele tem a mente clara. Ele não se permite estar anestesiado por paixões. Não é alguém apaixonado por coisas e se entrega e se joga aquilo. Sabe? Ou vícios. Em 2018, eu seria considerado reprovado neste item. Porque em 2018, eu fiz o que me foi possível no Facebook para tirar o PT do governo. Eu seria reprovado. Me entreguei à paixão. Briguei. Discuti. Mas o temperante é aquele que ele mantém a mente clara, espiritualmente alerta. Sóbrio, ajuizado. Aqui nós temos algumas relações entre essas próprias palavras. É o ajuizado, ele tem mente sã. Ele tem bom senso. É o sujeito que ele entende a sua realidade, sabe? Ele não vem como pastor para anunciar a palavra, ou um presbítero. Ele não se apresenta de qualquer forma, como se ele estivesse num zoológico. Ele se ambienta, ele sabe onde ele está, ele sabe como chegar, ele sabe como falar. Prudente nas decisões, não é atirado. Ou seja, traduzindo, não é maluco. Não é maluco. Tu vai votar em maluco para ser a voz de Deus na tua vida nessa casa? Então tu é outro maluco. Autocontrole sobre paixões e emoções, já falamos disso. Pastor John Piper, comentando esse texto, ele vai acentuar que o fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio. Não para suprimir a alegria, mas para ordenar os afetos do coração diante de Deus. Modesto. O que é modesto? Tem a ver com ser virtuoso, uma vida ordenada, decente, sem ostentação, que inspira respeito. É o sujeito que você olha para ele
e você não pensa em dedicar sua vida a construir grande riqueza para ter, sabe, aquele carro, aquele relógio, ou aquele terno italiano, nada contra, quer dizer, me dá um. Mas, vocês estão entendendo o ponto? A vida do cara é dedicada de forma modesta e virtuosa a Deus, de forma que inspira outros a quererem o mesmo. Paulo continua, não dado ao vinho. Irmãos, aqui não é uma proibição para a bebida alcoólica. E, de novo, você que não é membro dessa igreja, dá tempo de pular fora ainda. Porque eu e ninguém tem autoridade para proibir o que a palavra de Deus não proíbe. Existe sim uma questão cultural no Brasil quanto à bebida alcoólica. E existe o cuidado triplicado para irmãos que tiveram uma vida de alcoolismo. Agora, a palavra de Deus não está proibindo, mas ela está dizendo sobre homens e mulheres também. Entendo, irmãos, que tudo isso aqui, como o apóstolo Paulo está falando de presbíteros, ele está direcionando aos homens, mas são virtudes também para as mulheres. Então as irmãs me perdoem se eu estou aplicando pouco às irmãs, mas também as características de cristão. A ideia aqui de não dado ao vinho tem relação com ser livre de vícios, livre de dependências, entendendo que naquele contexto o vinho, o álcool, era o escape, né? Hoje tem droga, hoje tem Instagram, hoje tem PlayStation 5. É um escape. É um escape. Então, você pode, de uma certa maneira, englobar tudo isso. Livre de vícios. Um coração, esse indivíduo, ele tem um coração que corre para Deus e não para anestésicos ou qualquer outra coisa que altere o juízo, sabe? Se você quiser trocar livre de vinho por livre de Lexotan, troque. Você vai votar num homem que depende de remédio, tarja preta, para viver? Para que esse homem, com a autoridade de Deus, governe sua vida, você vai ter problema. Você vai ter problema. Irmãos, é duro o que eu estou falando? É duro o que eu estou falando. Porque Deus não chamou a todos para serem líderes episcopais, presbíteros e pastores. Não é para todos. É um trabalho duro demais. Gratificante, mas duro. Não violento, porém concordato, ou seja, manso, distante de dureza e agressividade, seja física ou verbal. Você identifica alguém que você acha que é um bom candidato, mas você para conversar com ele, e ele quer matar o Alexandre de Moraes? Meu irmão, cuidado. Eu penso que Alexandre de Moraes tem que se converter ao Senhor, se arrepender dos seus pecados. E é óbvio que todos nós aqui temos opiniões particulares, políticas. Mas você encontra alguém agressivo, duro no seu falar, este homem está reprovado para ser um presbítero. E um diácono também. Como eu havia dito no início do sermão, a única diferença neste texto de presbítero e diácono estará na aptidão para o ensino, que se exige do presbítero, não do diácono. É a única diferença. O cara duro, agressivo. O padrão bíblico é alguém que é firme, mas é manso. Ele não tem problema em te corrigir.
Ele não tem problema em te desagradar. Ele não está construindo sua própria identidade a partir da aprovação das pessoas. O indivíduo que ainda tem este problema precisa ser resolvido com Deus primeiro. E veja, irmãos, conheço irmãos assim, e irmãos que podem vir a ser excelentes presbíteros, mas este ponto precisa ser tratado ainda com Jesus. Neste momento está reprovado. É um indivíduo que entende que cordialidade não é fraqueza. Cordialidade é alguém que de fato é forte, que de fato, se tiver que encarar, ele vai encarar, mas ele tem isso sob controle. Você quer conhecer alguém perigoso? É o covarde. O covarde é perigoso. O forte é seguro. Ele tem controle sobre isso. Ele não tem medo. Trata-se então de um líder que controla a raiva e busca a paz. Inimigo de contendas. Eu vou correr mais um pouquinho agora. Acho que ele está no início ainda praticamente. Mas... Inimigo de contendas. É pacífico. Ele não alimenta debates fúteis. Ele busca a paz sem abrir mão da verdade. Não avarento. É o sujeito que ele é livre de ganância. O não avarento, ele não é amigo do dinheiro. As decisões dele não são governadas por ganho, mas pelo serviço em si, pelo prazer do trabalho, pelo prazer de fazer para a glória de Deus, pelo prazer de ser bênção de Deus na vida de outras pessoas, até mesmo que não ganhem nada. Ganhar é melhor, óbvio. Mas a busca dele não é essa. É o indivíduo, meus irmãos, um indivíduo que ele quer vantagem em tudo, está desaprovado. É um indivíduo que chora miséria, sabe? É um indivíduo que vai contratar o teu trabalho e fica te perturbando, querendo que você dê desconto porque é irmão. Muito pelo contrário. Se é irmão e você pode, tu tem que pagar o preço cheio, porque é bênção de Deus para a vida do irmão. A gente tem essa culturazinha, desculpa a expressão, talvez eu edite isso, safada. Cultura safada de crente. De chorar a miséria com o outro irmão, porque é irmão, o cara tem que te dar de graça. Tem que trabalhar de graça. Eu avarento. Amo o dinheiro, amo a vantagem. Ah, pastor, mas eu não sei se tem alguém assim. Então preste atenção. Eu estou falando para igreja, eu estou ensinando a vocês como que vocês vão votar em fevereiro. Eu estou ensinando o que vocês têm que prestar atenção. Segundo, vida familiar. Vou tentar adiantar mais, tá? Que governe bem a própria casa. Irmãos, a casa é o laboratório da liderança. O argumento do apóstolo Paulo aqui, ele é lógico. Se alguém não cuida da sua pequena igreja doméstica, se um homem não consegue liderar sua própria família com amor, respeito e disciplina, pergunto, como vai cuidar da casa de Deus? Pastor, então antes de votar eu tenho que prestar atenção na família? Sim. Tem que conversar com a esposa. Vai que ela te conta em segredo, ele me bate em casa. Aí tu vai vir contar isso para mim, aí eu vou pegar mais 13 e a gente vai pegar ele. E ainda tem a Maria da Penha. Então, irmãos, o governo do lar. Se você não consegue chegar no horário da igreja, do culto,
e põe a culpa na tua esposa, você é o culpado. Não é ela. É você que não pastoreia a sua casa. É você que não governa bem e com amor o seu lar. É você que no dia anterior não preparou para no dia seguinte estar com a sua família na casa de Deus, que nós lemos aqui. É você, o homem. Não serve para ser presbítero. Não cumpre, se você não consegue cumprir os horários dos trabalhos da igreja. Não pode participar de nada da igreja, porque é um tormento em casa. Você não serve para este ofício. Se você não consegue ter assiduidade, constância, presença, frequência junto à sua família, com os irmãos, você não serve para este ofício. Ah, pastor, então Deus não me chamou? Não, você está almejando e isso estou. Então é algo que você vai ter que trabalhar para os próximos anos. Para que numa próxima eleição, você possa ser alguém considerado aprovado pela palavra. Filhos, o texto não está exigindo perfeição dos filhos, mas uma paternidade presente, amorosa, firme, onde tem disciplina, afeto e organização, ordem. Por que, meus irmãos? Porque são esses que irão ser a voz de Deus na vida de vocês. Você quer um desajustado se dizendo voz de Deus para você? Esposa e filhos, então, precisam se sentir pastoreados, não gerenciados. É diferente. Pastoreados. Entendam? Aos que já têm filhos e aos que terão. Se seus filhos não aprenderem o evangelho com você no café da manhã, dificilmente aprenderão no sermão de domingo, porque você tem que liderar primeiro a mesa. E se você não tem filho ainda, e a sua vida com a sua esposa, ela é desregrada no que diz respeito à vida com Deus, quando os filhos vierem, vai ser um desastre. Porque você não tem a prática. Quando os filhos vierem e você já tiver a prática de espiritualidade familiar, eles irão se adequar. E aqui deixa eu fazer um adendo, irmãos, até. E talvez muito contraculturalmente. Irmãos, quantas histórias eu já vi, já ouvi, já presenciei, que parece que a criança nasce, agora tudo é a criança. Meu Deus, quem chegou no mundo agora foi a criança. A criança tem que se moldar a você e a sua rotina, e não você se moldar a rotina da criança. Quem manda é você. O cara era certinho nos horários da igreja, nasceu a criança, pronto, enlouqueceu. Que agora a criança que manda. Não. Você que é o adulto. Você que coloca as regras. Irmãos, não se enganem, as crianças se adaptam. As crianças se adaptam. Como dizia Jonathan Edwards, né? Ele chamava as crianças da sua congregação de little snakes, pequenas serpentes. Porque enquanto não for convertido ao Senhor, porque ninguém nasce crente, né? Mas se você não puser limite e ordem, você vai passar a viver uma vida infantilizada, desregrada. A sua geladeira, você vai desenvolver na sua casa um paladar infantil por causa de criança. Saí do texto, deixa eu voltar. Mas está dentro, filhos, né? Não seja neófito. A maturidade precisa ser comprovada. O novo convertido corre então risco de soberba, de se ensoberbecer, cair na condenação do diabo, o orgulho. Então a pressa é inimiga do pastoreio. A liderança exige fé testada,
tempo. Provação exige calo. Ah, pastor, mas isso só acontece, então um jovem não pode. Porque isso acontece no homem mais velho. Não. Quantos jovens dedicados ao Senhor e que passam provações nessa vida e que se mantêm firmes com testemunho, não tem relação necessária com idade. Mas é necessário provações, serviço humilde, humildade para ouvir não. A igreja então deve preferir o lento e o sólido ao invés do rápido e do brilhante. Meus irmãos, nós trabalhamos caráter pessoal e santidade, o ser do líder. Irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Tratamos de vida familiar e maturidade. Governa bem a própria casa. E não é neófito. Eu acho por bem nós deixarmos para a próxima semana as qualificações ministeriais e relacionais. Tem relação com a vida em comunidade. E você fala, mas Alain, falta então hospitaleiro apto para ensinar e ter bom testemunho dos de fora. Sim. Mas eu tenho, a partir disto, uma série de aplicações para a igreja, para os que aspiram ao presbiterato e para a vida comum da igreja. E eu não gostaria de perder isso, de deixar de trazer isso para a igreja. Então nós vamos encerrar aqui, deixando qualificações ministeriais e relacionais e aplicações, pensando nas eleições de presbíteros e diáconos do ano que vem. Então gostaria de deixar isto para a próxima semana. Amém? Amém. Para finalizar, que você pegue cada um dos elementos que tratamos. Eu vou, durante a semana, como tenho feito, né, enviar para os irmãos material e tal. Mas é de verdade, é uma lista que Paulo dá. Você tem que começar a olhar os homens da igreja e provar, orando a Deus, pedindo direção para o ano que vem. E a cada um de nós buscar no Senhor sermos servos fiéis dentro da proposta do apóstolo Paulo, né? E é óbvio, como eu já havia dito, me perdoe repetir, que cada uma dessas características ela vai acompanhar também as irmãs, não somente como possíveis esposas de diáconos e presbíteros, mas até mesmo as casadas que possam, como auxiliadoras de Deus, trabalhar esta lista na vida do seu marido. E as solteiras, você quer fazer uma lista você quer ter assim, quem que eu devo casar? Está aqui uma boa lista. Se o cara se enquadrar nisso aqui, sabe o que significa? Que ele pode ser o seu pastor no lar e dos seus filhos e te conduzir à casa de Deus com zelo. Então, as solteiras, eis uma ótima lista. E aos solteiros, eis um ótimo alvo para se preparar não somente para o ministério futuro, mas para o seu futuro casamento, sua futura lista. E de maneira geral,
pensando entre solteiros, casados e pessoas que também tomaram decisão diante do Senhor de não casar. Para a glória de Deus isso. Que essa seja uma lista em que você busque para si e busque orientar e aconselhar outros ao seu redor, para também glorificarem a Deus em alguma possível falha que você veja. Amém?